Bom dia, bom dia, bom dia, senhoras ricas desta louca família. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do Rica da Família e mais um módulo. Pois é, né, senhoras? Estamos aí iniciando o módulo de número 4. E, né, sem ali pretensão nenhuma, sem, puxar sardinha para nenhum tipo de módulo aqui dentro do curso. Todos os módulos são muito importantes. Para mim, este é o módulo mais importante do curso, tá? O módulo de renda fixa ele é muito importante, sim, porém, vocês vão perceber que esse módulo aqui de renda variável, ele vai ser, se não o mais importante, um dos mais importantes, é porque tudo depende muito do seu ponto de vista, tá? Então, hoje nós vamos começar o módulo de renda variável. Vamos dizer que até agora nós estávamos brincando de investir. Nós estávamos começando a entender algumas regrinhas do mercado financeiro, né? Principalmente com as aplicações de renda fixa. Né? A gente entendeu o que é o Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debêntures, fundo de investimento. Entendemos que todas essas aplicações têm particularidades, características próprias e que são investimentos mais conservadores, né? Apesar de existir ali dentro deste grupo de renda fixa aplicações um pouco mais arriscadas, né? Como por exemplo as debêntures e os fundos de investimento, a gente fala que a renda fixa ela é muito conservadora. Ou seja, são investimentos mais seguros, são investimentos ali que você consegue ter uma previsibilidade melhor dos seus retornos, você consegue investir com pouco dinheiro. E a renda variável, vocês vão perceber que tem características bem diferentes, inclusive que ela anda no contrafluxo da renda fixa, tá? Então vocês vão entender hoje o que a gente chama de sistema gangorra, ou seja, você nunca vai ter a bolsa de valores e a renda fixa te pagando bem ao mesmo tempo. Quando geralmente um está bem, o outro não está tão bem assim. Quando o outro melhora, a renda fixa despenca. Então, assim, vocês vão entender essas particularidades a partir de agora. Como eu disse, este é o meu módulo favorito, porque vocês vão entender o que é ser empresária sem ter necessariamente uma empresa. Vocês vão entender sobre receber renda, lucro, rendimentos, dividendos nas contas, né? Sonho de muita gente viver de renda, trabalhar por opção. Pois é, com a renda fixa, a gente não tem muito bem essa possibilidade pelo fator de a renda fixa ir valorizando o que você colocou ali nas suas aplicações. Enquanto quem vai te pagar realmente essa liberdade financeira, que vai te pagar renda todos os meses em conta, vai ser a renda variável. Então, muito mal compreendida por algumas pessoas, mas eu espero aqui neste módulo fazer com que isso deixe de acontecer, para que você entenda que você pode ser sim sócia de grandes empresas na bolsa de valores e ter retornos muito melhores do que com a renda fixa. Claro que quando a gente fala de investimentos, principalmente sobre renda fixa e renda variável, eu tenho que levar em consideração risco e retorno dos dois mercados, mercado de renda fixa, mercado de renda variável. E é claro que o mercado de renda variável, ele vai ser mais arriscado do que o mercado de renda fixa, tá? Então, isso é uma noção que vocês têm que ter agora desde o começo. Se você der um Google aí, você vai ver que a bolsa de valores, ela já vem despencando, ó, há muito tempo. Ou seja, todo dia ela vem registrando queda. Enquanto do outro lado, a renda fixa, você percebe que o Tesouro Direto está pagando mais, que os CDBs, que as LCIs, LCAs estão pagando mais, a bolsa está despencando. Mas vocês vão aprender que isso, por incrível que pareça, é uma coisa boa para os investidores. Como assim, Bruno? O investimento em queda é uma coisa boa? Pois é, você vai aprender que você compra boas aplicações financeiras na bolsa de valores quando o mercado está em queda. Outro fator que vai ser muito importante vai ser o fator tempo. O tempo na bolsa de valores, né, ou renda variável, como a gente vai ver a partir de agora, é diferente para o tempo da renda fixa. Ambos têm a função do tempo como um aliado. Se você está investindo para médio e longo prazo, você vai ser muito melhor remunerada. Se você está investindo para curto prazo, a renda variável não é para você, tá? Porque a renda variável, como o próprio nome diz, ela varia. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco que ela varia. Porém,
ela vai te trazer os melhores retornos no médio e longo prazo, de 5 anos para 10 para mais, tá? Renda fixa, você vai ter a segurança, a proteção, a rentabilidade das suas aplicações no curto prazo. Por isso que a gente fala aqui, quando você vai montar uma reserva financeira, precisa ser CDB e Tesouro Selic. Não tem alternativa diferente do que essa, porque são aplicações seguras, rentáveis e líquidas, ou seja, você pode movimentar a qualquer momento. Enquanto Bolsa de Valores não é bem assim que a banda toca. Você pode vender as suas aplicações a qualquer momento, resgatar, mas você pode estar num ciclo de queda do mercado financeiro, como é o que nós estamos vivendo agora. Então, a renda variável, ela é um lugar para gente grande. Ela não é um lugar para crianças, tá? Então, assim, uma vez que você tem sua reserva lá na renda fixa, você guardou o seu dinheirinho lá para sua reserva, tudo bonitinho na renda fixa, você está montando essa reserva, você vai perceber que a renda variável ela vai te trazer o potencial de valorização de patrimônio. Aqui a gente já não fala mais de reserva. Aqui a gente fala de criação de patrimônio, ou seja, o seu dinheiro se multiplicando exponencialmente ao longo do tempo. Ao longo do tempo, tá bom? Então, esse módulo ele é muito bacana, aproveitem ele ao máximo, façam perguntas quando elas surgirem, porque ele é muito, muito, muito importante. A renda variável é o reflexo do que acontece na economia a minuto a minuto. Então, assim, ela é o reflexo mais fiel do que está acontecendo na economia, tá? Então, a gente fala que ela é um termômetro. Você vai enxergar muitas coisas através aqui da renda variável. E aí, hoje, nessa primeira parte aqui da nossa aula, a gente vai aprender o que é a renda variável, a relação gangorra, bolsa e renda fixa, ou eu posso falar também a relação gangorra, renda variável e renda fixa, quem é a Bolsa de Valores do Brasil, a Bolsa Recompensa ao longo prazo, circuit breakers, fechamento emergencial, quem monitora a Bolsa e tipos de investidoras na Bolsa de Valores. Tá? Então, isso daqui é um material complementar que vocês vão ter, tipos de investidoras na Bolsa de Valores também, certo? Então, vamos começar aqui entendendo o que é a renda variável. Diferente do que vimos até o momento, a Bolsa de Valores ou renda variável é bem diferente da renda fixa. Nela não temos indexadores, vencimentos, taxas e projeção de rentabilidade. Seu imposto de renda funciona de forma diferente e nela você não empresta mais dinheiro, você se torna sócia. Então, olha só, na renda fixa, a gente aprendeu que você tem indexadores, CDB, aliás, CDI, Selic, IPCA. Você tem vencimentos, você tem uma tabela de imposto de renda regressivo, você tem risco do emissor, quem está te vendo na aplicação, você tem rating, nota de crédito das aplicações financeiras, você tem aplicações voltadas mais para o curto e médio prazo. A renda variável não vai ter essas mesmas características. Por incrível que pareça, algumas pessoas acreditam que a renda variável é mais simples de entender do que a renda fixa. Porque a renda fixa ela tem uma série de coisas que você precisa olhar, né? Se a gente pega aí na nossa avaliação e nos módulos anteriores, você tinha que fazer cálculo de rentabilidade, você tinha que descontar imposto de renda, aplicação que tem, que não tem, períodos abertos, períodos fechados para você calcular a rentabilidade e o imposto de renda. Com a renda variável, não funciona dessa forma, apesar de a taxa Selic interferir aqui na vida útil da Bolsa de Valores. Porque a Selic, como eu disse anteriormente, ela vai afetar a economia de todos os mercados. Mercado de renda fixa, mercado de renda variável, mercado de dívida, né, que são as pessoas que estão devendo, mercado de crédito, pessoas que querem pegar dinheiro emprestado. Então, a Selic, ela impacta aqui também dentro da renda variável, tá? Mas ela não impacta como indexador. Você não vai ter uma aplicação atrelada, indexada à taxa Selic. Você vai ter a taxa Selic interferindo no sentido de valoriza ou desvaloriza as aplicações de bolsa de valores. Então, é diferente a forma como a taxa Selic, ela digamos que ela trabalha aqui dentro da bolsa de valores, certo? Então, vai ser diferente. Nas aulas de empreendedorismo, falamos sobre empresas, caixa, DRE, formação de preço de venda, informações essas necessárias para que você entenda o funcionamento de uma empresa na Bolsa de Valores também. Então, aquele módulo 2 de renda extra, né, de empreendedorismo, ele não foi à toa.
tá? Não foi só para que vocês fizessem renda extra, mas para que vocês comecem a se familiarizar com alguns termos que a gente vai ver muito aqui para frente. Por exemplo, caixa, DRE, formação de preço de venda das empresas, a parte financeira de uma empresa, porque na parte de ações vocês vão aprender muito sobre empresas na bolsa de valores. E quando você já tem uma ideia do que seja um caixa, uma DRE, ativo, passivo, igual tinha lá na avaliação, você vai conseguir ler as empresas além do preço que utiliza em empreendedorismo para trabalhar também a parte de renda variável, certo? Porque você vai se tornar sócia de empresas. Enquanto no mercado de renda fixa você estava se tornando a pessoa que empresta dinheiro, aqui você está entrando em uma sociedade. E olha só como isso é interessante. Quando você empresta dinheiro para alguém, né? Vamos falar assim das aplicações de renda fixa. Quando você empresta dinheiro para o Tesouro Direto, para CDB, LCI, LCA, você tem uma taxa de retorno garantida, seja ela pré, pós ou híbrida. Você tem uma taxa ali que vão te pagar de volta. Você empresta R$ 1.000, depois de 2, 3 anos vão te pagar R$ 1.000 corrigido por 13% ao ano, IPCA mais 5, 110% do CDI. Essa vai ser sua forma de remuneração. Na renda variável, quando você se torna sócia, agora você está colocando o seu dinheiro em um empreendimento e este empreendimento ele precisa te pagar de duas formas. Ele vai te pagar com a valorização do que você comprou. Então, eu comprei uma ação a R$ 10, ela vai para 10,50, 11, 11,50, 12 e vai se valorizando no médio e longo prazo. E ela também vai te pagar com o lucro que a empresa teve. Tá? Aqui nós estamos falando de empresas que pagam lucro para os seus investidores, para os seus sócios e sócias. Então, quando você comprar uma ação e um fundo imobiliário, por exemplo, que a gente vai aprender a partir de agora, de tempos em tempos as suas ações e os seus fundos imobiliários vão te pagar renda. Essa renda, ela vem exatamente do caixa da empresa. A empresa vende algo, que nesse caso é os produtos das empresas, ou alugar imóveis para outras empresas, recebe essa renda, paga todas as suas contas, e o que sobra lá embaixo, o lucro, é o que vai ser dividido com nós, investidores. Então, quando você entra numa sociedade, você vai correr riscos maiores, mas é porque você também tem ganhos maiores. Tá? Então a gente fala que a renda fixa é para proteção de dinheiro, enquanto a renda variável é para multiplicar e receber renda, tá? As únicas aplicações que você tem ali na renda fixa que te paga renda é o tesouro semestral, tesouro direto semestral, seja tesouro pré ou tesouro IPCA. Porém, ele tira do montante que você investiu. Né? Ele vai lá do valor que você tem investido, te paga a cada 6 meses um valorzinho da rentabilidade. Isso não é interessante, porque ele tira do acúmulo do seu patrimônio, ele vai tirando do patrimônio e vai te devolvendo. É assim, você emprestou o dinheiro para o governo a cada 6 meses vai te devolvendo um pouquinho desse dinheiro, porque lá no futuro ele quer que essa dívida seja menor. Enquanto aqui na Bolsa de Valores, mesmo recebendo renda de tempos em tempos, e essa renda é proveniente do lucro dessas empresas e fundos imobiliários, mesmo recebendo esta renda, não sai do valor que você aplicou. Isso daqui é um a mais que você recebe. Então, além de você ter ali a sua sociedade, a sua ação, seu fundo imobiliário se valorizando, você também vai ter o rendimento caindo nas suas contas, tá? E nas suas contas, no plural mesmo, porque você pode ter mais de uma conta de aplicações de bolsa de valores, tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente for trabalhar ali a parte de ações e fundos imobiliários. Então, aqui você já se torna sócia. Na Bolsa de Valores não existe teto de ganhos, mas se não souber avaliar empresas, pode perder todo o seu patrimônio. Vale ressaltar que na Bolsa de Valores, diferente do que muitos falam por aí, na renda variável você somente ganha ou perde quando vende. Isso aqui é para quebrar um mito que existe na Bolsa de Valores e para vocês entenderem a partir de agora. Ai, fulano perdeu dinheiro. Ai, fulano está com uma carteira perdendo muito dinheiro, está tudo vermelho. Ah, fulano tem uma carteira de investimentos que paga muito bem.
Tá lá tudo verdinho. Não, gente. Na bolsa de valores, você só tem ganho ou perda no momento da venda. Só se você vender. Por exemplo, comprei uma ação hoje a R$ 10 e daqui uma semana ela vai para R$ 11. Ganhei R$ 1? Não. A sua ação se valorizou R$ 1. Se você vender, aí você vai ter R$ 11. Você vai ter os seus R$ 10 investidos, mais R$ 1 de ganho de patrimônio. Se você espera mais uma semana e agora essa ação cai de R$ 11 para 9, você perdeu esses R$ 2, né? Porque você tinha 10, foi para 11, caiu para 9. Perdeu os R$ 2? Não. Seu investimento se desvalorizou em R$ 2. Tá? Você só tem a perda de fato, você só desvalorizou de fato o seu dinheiro se você for lá no momento da queda e vender. E por que isso aqui é tão importante e uma das coisas mais importantes sobre bolsa de valores? Porque a bolsa de valores te remunera no tempo. No curto prazo, ou seja, 1 ano, 2 anos, a bolsa vai ficar em queda. Você vai comprar uma ação, um fundo imobiliário hoje por R$ 10, ele vai começar a se desvalorizar. Ele vai para 9,90, 9,80, 9,70 e por aí ele vai caindo. Vai chegar a 8, vai chegar a 7,50, vai chegar a 7 e vai caindo. O que nós vamos avaliar aqui nas nossas aulas é o porquê que uma empresa está se desvalorizando, o porquê que um fundo imobiliário está se desvalorizando. Porque existem questões específicas sobre a aplicação, e existem o que nós chamamos de questões de mercado. Então, quando nós estamos vivendo um período como esse, de taxa de juros alta, inflação muito alta, o tesouro pagando recordes de rendimento, a bolsa de valores ela vai continuar despencando. Por que isso? Porque é o contrafluxo dos investimentos. Renda variável rende de uma forma, enquanto renda fixa rende de outra. E um fator aqui que a gente vai ver de forma mais detalhada mais para frente, mas que você vai entender a partir de agora, quando nós falamos lá no começo do nosso curso, no primeiro módulo, sobre taxa Selic, eu falei que a taxa Selic ela é boa para quem investe, porque ela faz com que seus investimentos lá da renda fixa paguem um pouco mais, mas para quem deve, isso é muito ruim, porque os juros da dívida fica caro. E aí eu falei que o cartão de crédito fica caro, as dívidas atrasadas ficam caras, né? Porque a taxa Selic sobe. Na bolsa de valores, nós temos que lembrar que são empresas e fundos. Essas empresas pegam empréstimo. Quando a taxa de juros sobe, essas empresas que pegam empréstimo têm um empréstimo agora mais caro, ou seja, elas vão pagar muitos juros de dívida. E esses juros de dívida, infelizmente, vai fazer com que as empresas te paguem menos lucro. Como assim, Bruno? Imagina o seguinte: uma empresa ela não tem dívidas e ela começou a te pagar R$ 10 ao ano de renda. Tá? Ela vai pagando picadinho esses R$ 10 durante o ano, mas juntando tudo deu R$ 10. Da onde que está sendo esses R$ 10 que essa empresa está te pagando? Do lucro das vendas de produto que ela tem. Ela paga todas as suas contas, o que sobra ali é o lucro. Pela lei, uma empresa precisa distribuir pelo menos 25% de tudo que ela tem de lucro para os acionistas, nós. E aí a empresa vai lá e paga para a gente no primeiro ano esses R$ 10. Aí você está esperando que já no próximo ano, no segundo ano de investimento, ela vai te pagar R$ 10 de novo. Só que o que acontece? A taxa de juros no país sobe. Selic dispara igual está hoje. A empresa vendeu a mesma quantidade, teve o mesmo lucro. Só que nesse período, como a taxa de juros subiu, os juros das dívidas dessa empresa também subiram. Então, o que você acha que seria mais sensato para a empresa? Pegar o lucro e pagar para você, investidora, ou pegar o lucro que ele teve e pagar mais da dívida dele para ele acabar com essa dívida logo? Bom, empresas saudáveis vão pensar que é melhor ela pegar esse lucro e pagar as suas dívidas para que ela não tenha mais esses juros altíssimos que ela está pagando e a empresa consiga se manter saudável. Então, se no ano 1 você recebeu R$ 10, pode ser que no ano 2 você receba metade, só R$ 5. Não porque a empresa não teve lucro, mas ela teve lucro, só que ela está pensando em pagar uma remuneração para você, um rendimento, e está pensando também em pagar as dívidas dela, porque não adianta uma empresa te pagar renda e ela quebrar, não faz sentido nenhum. Então, vocês vão aprender também que receber renda é muito bom, porém, quando a empresa tem muita dívida, a gente prefere que ela pague esta dívida
volte a crescer sem dívidas, para que aí no futuro ela pague mais dividendo. Guardem esta palavrinha, dividendo. Uma das 7 maravilhas do mundo, vou dizer que é a 8ª, né? Na verdade, a 9ª. A 8ª maravilha do mundo são os juros compostos, a 9ª são os dividendos. Vocês vão ouvir muito esse nome aqui, dividendo. Dividendo é o lucro das empresas pagos para nós, tá? Só que quando uma empresa na Bolsa de Valores ela paga menos dividendos, e a gente vai pegar todas essas informações de forma bem detalhada, tá? Quando uma empresa paga menos dividendos, o mercado financeiro, ou seja, nós investidores, começamos a olhar para a empresa e falar assim, poxa vida, no primeiro ano ela pagou R$10 de renda, se valorizou para R$11, agora ela caiu os rendimentos dela, né? Tá pagando só R$5 no ano, e o valor da ação caiu para 9. Ah, então eu vou vender essa ação. Esse não é o pensamento de uma pessoa, esse é o pensamento do mercado. Então a gente começa a ver que a empresa começa a cair. Só que a gente, como eu disse, vai analisar se uma empresa tem uma desvalorização ou valorização de uma empresa de acordo com o seu histórico total. Não é só um recorte. Ela está pagando mais, ela está pagando menos. Ela está se valorizando, ela está desvalorizando. E é por isso que a gente afirma, na renda variável, você somente ganha ou perde quando vende. Tá? Se você esperar ao longo do tempo, e você vai ver aqui hoje comigo um gráfico que mostra exatamente isso, você vai aprender que a bolsa ela não é estável. Nada se desenvolve na estabilidade. Se não houver desafios, uma empresa não cresce. Então a gente vai aprender que risco ponderado, risco calculado, ele é bom e importante. Tá? Então a gente vai ver aqui coisas que na renda fixa não são muito comuns, né? Não são muito tradicionais. Você espera colocar o seu dinheiro lá na renda fixa, fazer um cálculo de rentabilidade, saber quanto você vai ter no futuro. Na renda variável isso não acontece. Na renda variável a gente literalmente vai ter que esperar o tempo dizer se aquela empresa é boa ou não. E isso faz muita diferença. Vale dizer também que, enquanto na renda fixa você protege o seu dinheiro no curto prazo, correndo menos risco, na renda variável você multiplica seu dinheiro e cria patrimônio no longo prazo, ao longo do tempo. Renda fixa, curto prazo. Renda variável, médio e longo prazo. Então, não adianta olhar para os dois mercados com os mesmos olhos. Tá? Lembre-se, renda variável é longo prazo. Na renda variável, é necessário tomar muito cuidado com a visão de curto prazo, porque você vai aprender que a bolsa se valoriza em queda e não anda de lado. Como assim, Bruno? A bolsa se valoriza em queda e não anda de lado. Andar de lado é uma expressão que a gente usa para falar que... Vou pegar uma régua aqui. Isso aqui é uma régua, certo? Andar de lado significa que a bolsa ela vai andar numa constante, ou seja, você vai comprar uma aplicação por R$10, ela vai ficar R$10 para sempre. Qual é a lógica de você colocar o seu dinheiro na bolsa de valores para colocar R$10 e continuar recebendo R$10 até o final da sua vida? Sentido nenhum. Era melhor você ficar na renda fixa que você recebe o rendimento e a sua aplicação vai se multiplicando. Então ela faz isso aqui. Você coloca um valor e ela começa a se valorizar, certo? Então, na renda fixa, a ideia é você colocar o seu dinheiro aqui e com o retorno da sua aplicação ela fazer isso daqui. Ela subir. Coloquei R$10 e vai virar R$100 ao longo de 10 anos. Coloquei R$100, vai virar 1.000 ao longo de 10 anos. Coloquei 1.000, vai virar 10 e assim sucessivamente. A gente não tem o andar de lado, ou seja, pegar daqui e continuar a mesma coisa. Você tem valorização. Você coloca aqui, vai se valorizando. A bolsa, ela também tem este mesmo mecanismo de andar para cima. Só que nesse meio do caminho, você vai ver que o seu dinheiro vai fazer isso e vai cair de novo. 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 Então, já é esperado que quando você coloca seu dinheiro na bolsa de valores, você tenha uma valorização, desvalorização, valorização, desvalorização. Mas nesse meio do caminho,
não vai andar de lado, valorizando, desvalorizando, valorizando, desvalorizando, valorizando, desvalorizando. Não é aqui do ladinho, é para cima. Vocês vão ver isso através de gráfico. Então você tem o preço que você investiu, aí vai cair. Aí vai subir acima do preço anterior, aí vai cair de novo. Mas ela não cai igual ela caiu anteriormente, ela cai menos. Porque ela se valorizou um pouco mais, caiu um pouco menos. Aí ela se valoriza mais, cai um pouco menos. Se valoriza um pouco mais, cai um pouco menos. Seu dinheiro começa a fazer uma curva exponencial, tá? Então, já entendam isso e gravem. A bolsa se valoriza em queda e não anda de lado. E é importante que a bolsa tenha esse período de queda. Se não tiver, você não vai conseguir comprar nada. Nós estamos falando de grandes empresas. Nós estamos falando de grandes fundos. Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Santander, empresas varejistas, empresas de energia, empresas de vários setores diferentes. Se não houver uma queda na bolsa de valores, você nunca vai conseguir comprar essas empresas baratas. Você sempre vai comprar caro. E quando comprar caro, você vai ficar andando de lado. Então, por exemplo, eu não gosto de entrar lá na minha carteira de investimentos e ver que está tudo vermelho. Mas o vermelho, ele sempre foi colocado para a gente como algo emergencial, né? Algo ruim. E não é bem assim que funciona. Quando você consegue ver uma aplicação em vermelho na sua carteira de investimentos, que é o que vocês vão aprender daqui para frente, às vezes é a oportunidade que você tem de comprar barato. Significa que desvalorizou perante o preço que você comprou anteriormente. Então, eu comprei a R$ 10, hoje está 9, se desvalorizou R$ 1, vai estar lá com uma queda de 10%. Só que se você for lá e comprar de novo, você vai comprar por 9. Ou seja, da primeira vez você comprou por 10, a segunda você está comprando por 9. Na terceira vez, quando você for comprar, vai estar 8. Então, você comprou por 10, por 9 e por 8, certo? Então, você comprou R$ 10, 9 e 8. Na primeira você pagou 10, na segunda você pagou R$ 1 mais barato, na terceira você pagou R$ 2 mais barato. Só que quando essas ações valorizarem, elas vão se valorizar por igual. Então a 10 vai para 11, a 9 vai para 11, a 8 vai para 11. Com isso você vai ganhar as diferenças. Então a bolsa, ela se valoriza em queda e nós precisamos desses movimentos. Então, por exemplo, a renda fixa hoje está pagando muito bem. Tesouro Direto pagando recorde, CDBs pagando muito bem. A bolsa de valores tá a verdadeira Black Friday. De verdade, porque ela tem as melhores empresas sendo negociadas por um preço muito barato. Porque tá tudo em queda. Porque existe um pessimismo econômico para o ano de 2025. Como eu falei para vocês ontem, né? Então você tem ali a renda fixa pagando muito e a renda variável ali desvalorizada, variando para baixo. Então você vai ter um bom retorno pagando bem menos, certo? Então vocês vão ver isso mais para frente também na parte de ações e fundos imobiliários. Eu sei que você deve ter ficado com dúvida, mas melhor do que te explicar é te mostrar. Veja a seguir. Esse daqui é um gráfico muito importante para a gente. Reparem bem nesse gráfico, enquanto tomo água aqui. Repararam? O que a gente consegue ver? Uma linha verde reta para cima, mas a linha preta é a bolsa de valores ao longo do tempo. Então, olha só, a bolsa de valores ao longo do tempo. Você consegue ver vários nomes diferentes aqui. Pode estar pequenininho para vocês, mas depois vocês vão conseguir ver no material. Aqui eu tenho crises financeiras, crises sanitárias, guerras, trocas de presidentes, trocas de planos de governo, eu tenho troca de moeda. Repara, esta linha subindo, esta linha verde, é a valorização da Bolsa de Valores ao longo dos tempos, né? Então a gente está falando aqui, nesse gráfico, de 1965 até o início dos anos 2020, ali beirando a pandemia, porque a gente vai falar da pandemia daqui a pouco. Se vocês repararem, eu tenho o que a gente chama de vales. Olha só, vale, que é essa partezinha aqui de baixo. E eu tenho os picos, ou seja, as valorizações de uma ação, tá? Aí eu tenho mais uma subidinha, aí cai de novo.
Aí sobe de novo, cai de novo, sobe de novo, cai de novo, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. E ela vai fazendo esse movimento de zigue-zague, mas repara que ela não anda aqui embaixo, ó. Você não tá vendo essas empresas aqui embaixo. Você não tá vendo essa bolsa de valores andando aqui embaixo. Está vendo uma bolsa que ela sobe, mesmo com essas quedas, né? Isso é o que a gente fala que a bolsa de valores, ela se valoriza em queda. Ela está passando por momentos de valorização e desvalorização, mas ela está andando para cima. Só que ela sempre vai subir, cair, subir e cair. Em outras palavras, seria como algo seguinte. Se comprou uma ação a 10, ela caiu para 8, aí ela volta para 9, aí ela cai para 7,50, aí ela sobe para 11, 12, 13, aí ela cai para 11, volta para 11,50. Lembra que você comprou a 10. Aí ela cai para 10,25. Aí ela cai para 9. Aí ela cai para 8, 7, né? Aí depois ela volta 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí ela cai para 10. Volta para 13. Cai para 10 de novo. Sobe de novo. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cai para 14,50. Sobe. 15, 16, 17. 17 cai para 15. 16, 17, 18. Cai para 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 20, 21, 22, 23. 22, 21, 20, 19, 18. 19, 20, 21, 22, 23. Lembra que você comprou 10? Olha só. Mesmo com queda, você comprou 10 e hoje está 23, por exemplo. Teve vários aumentos e diminuições. Vários, vários e vários, vários. Todos os dias teve. Só que eu estou falando aqui, olha, de 1965 a 2020, eu estou falando então de 55 anos. 55 anos. Essa empresa, ela demorou 55 anos para sair de R$ 10 e chegar a 24, R$ 25. Porque ela passou por vários períodos de queda. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas o que a gente percebe? Que quando cai, por exemplo, aqui ela estava a já 20, ela não cai para 10 de novo. Ela não vem aqui para baixo, ó. Se a gente coloca uma linha aqui, ó. Ela não volta para cá onde você comprou. Ela cai, mas ela não cai tanto assim. Aí ela vai cair aqui também, mas ela não cai igual ela começou, a R$ 10. Aqui também, ó, ela cai, mas ela não volta para os R$ 10 iniciais. Ela fica na casa dos 20, 21, 22. Isso por causa do fator tempo. Então, o tempo é muito importante na bolsa de valores. E reparem que todas as vezes que houveram quedas foi porque aconteceu alguma coisa na economia. Troca de presidente, troca de moeda, problema sanitário como a Covid, eu vou mostrar do Covid daqui a pouco, problemas políticos, problemas de guerra, então a bolsa sempre cai em momentos complicados da economia. Hoje, por exemplo, a bolsa está em queda por causa do risco fiscal, né, por causa das contas do governo, tudo aquilo que a gente falou na revisão de ontem e que a gente já vem falando aí, estudando economia. A bolsa, ela é um senhor de meia idade. Então, ela precifica todos esses problemas e ela vai caindo aí durante um período de tempo e ela volta a se valorizar. Quando existe uma melhora no país, quando existe uma expectativa de tomadas de decisão que vão melhorar, a bolsa volta a se valorizar, tá? Então, esse é o primeiro gráfico para a gente entender um pouquinho o que é essa questão de andar de lado e se valorizar em queda, certo? A segunda aqui que eu quero mostrar para vocês é este segundo gráfico, que ele mostra a crise de 2008, a crise do impeachment, 15 para 16, o Wesley Day, que foi em 2018, 2017, na verdade, Wesley Day, a greve dos caminhoneiros em 2018. Repara de novo, olha a bolsa aqui, ó, 1995,
Você comprou a R$10, tudo começou a se valorizar. 10, 10,50, 11, 11,50, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Crise de 2008 nos Estados Unidos, subprime. O setor imobiliário americano quase quebrou. O que aconteceu? A estimação aqui de 15, R$16, ela caiu para 10. Aí ela volta a subir. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ela não chega aos 18, R$19 anteriores. Aí ela cai mais um pouquinho, sobe, desce, e aqui ela já está em 17,50. Aí ela sobe mais um pouquinho, cai, sobe, cai, sobe, cai, cai mais um pouco. Aqui ela chega a R$14, por exemplo. Aí ela começa a subir de novo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Você comprou uma ação lá embaixo por 10, ela foi para R$30 ao longo dos anos. Então, por incrível que pareça, quando existem algumas crises específicas, faz com que a bolsa despenque e se gere oportunidades para que algo que você tinha aqui muito caro fique barato para você comprar. E isso está acontecendo hoje. Tá? Então, olha só, isso daqui foi até 2018, 2019, beirando ali o início da pandemia. Aí chega 2019, 2020, escuta-se falar de pandemia. A pandemia foi o acontecimento mais complicado para a Bolsa de Valores até hoje. Por quê? Nós tínhamos uma Bolsa de Valores aqui em cima, então imagina que você tinha uma ação que você comprou a R$10 e agora ela estava valendo R$100. Sua ação saiu de R$10 para 100, se valorizou muito, tá? Bruno, o que é uma ação? Nós vamos falar melhor sobre isso, mas uma ação é o menor pedacinho de uma empresa que você pode comprar na Bolsa de Valores, tá? Então você comprou aqui uma ação, ela se valorizou para R$100 e chegou a pandemia. Repara aqui que lá em meados de 2019 para 2020, eu tinha minha ação a R$100. Aí veio a tal da pandemia. A minha ação ela caiu de R$100 para 98. Aí a bolsa começou a ficar um pouco assustada, porque até então, peraí, existe uma diferença entre epidemia e pandemia. Epidemia dentro de um país, é dentro de uma cidade, dentro de um estado. Pandemia é quando é algo global, que já afeta não só aquele país, aquele estado, aquela cidade, mas afeta o todo. É diferente de um surto de gripe comum, tá? O que aconteceu? A bolsa precificou isso. Então, olha só, se vocês repararem, eu destaquei aqui com uma bolinha amarela o início de fato da pandemia. Então, eu tinha uma ação que eu comprei por R$100, ela caiu para 98, mas quando a pandemia veio de fato, a bolsa começou a despencar. Então, a minha ação de 98 foi para 88, 78, 68, R$50. Então, eu tinha uma ação que valia R$100 e caiu para R$50. Esse é o maior vale da história da nossa bolsa de valores. Foi a maior queda da nossa bolsa. Aqui as pessoas começaram a achar que a bolsa ia realmente quebrar, o país ia quebrar, o mundo ia quebrar por causa da pandemia. Só que o que o passado ensinou pra gente? Que a bolsa ela anda de lado. Aliás, desculpa, a bolsa ela anda em queda, de baixo para cima. Então, o que aconteceu aqui? Você tinha uma ação que era R$100, ela caiu para R$50, mas ela volta a subir. Aí veio a primeira onda da Covid. Sua ação saiu lá do 100, foi para 50, e do 50 agora já está aqui em 80 de novo. Se valorizou de novo em um ano, tá? Então, olha só, em um ano, você tinha R$100, caiu para 50, voltou para 80. Então, caiu de R$50 e valorizou 30. Aí veio a segunda onda da Covid. Aí a gente teve uma, queda também na Bolsa de Valores. Foi para, por exemplo, R$60. Aí ela volta a subir e ela vai 60, 70, 80, 90, 100, R$110. R$110. Cai um pouquinho, 105, 108, R$100. Aí volta, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 12, 13, 114. Ou seja, neste período da pandemia, se você tinha uma empresa de R$100 e você não vendeu quando ela estava aqui,
ela fez esse movimento aqui, ó. Os seus R$ 100 viraram... Opa, peraí que eu... Bati aqui. Os seus R$ 100 viraram 114. Você tinha R$ 100, caiu para 50, aqui caiu um pouquinho também, voltou a valorizar e chegou a 114. Agora imagina que você não tinha comprado ações aqui. Você comprou ela aqui. Aqui valia R$ 50. E ela foi de 50 para 114. Ou seja, você investiu R$ 50, virou 114, então você ganhou R$ 64 de valorização em 2 anos. Coisas que, às vezes, são muito difíceis na Bolsa de Valores. Você mais do que dobrou o seu dinheiro em 2 anos. Vamos fazer um gancho com a renda fixa. Lembra que eu mostrei para vocês ontem, e não foi à toa que eu mostrei aquele exercício? Para quem estava, no caso, ali na revisão, eu mostrei para vocês que se você pega um tesouro pré-fixado pagando 14,30 ao ano, por 5 anos ele dobra o seu dinheiro. 5 anos ele dobra o seu dinheiro. Estou falando que aqui na Bolsa de Valores, se você tivesse comprado lá na pandemia a R$ 50, teria virado 114. Você ia ganhar R$ 64 de valorização em 2 anos. Renda fixa dobrou o seu dinheiro em 5. Renda variável dobrou o seu dinheiro em 2. Ontem nós falamos que quando você sabe escolher uma aplicação financeira, ela faz com que o tempo para o seu objetivo seja reduzido. É isso que acontece de vez em quando na Bolsa de Valores. Ela ajuda você a reduzir o seu tempo para uma meta. Porque essas crises que acontecem, elas fazem os investimentos ficarem mais baratos. De novo, crises fazem investimentos ficarem mais baratos. Então, agora a gente vai entender por que é bom a Bolsa de Valores cair de vez em quando. Porque você vai comprar algo que antes era R$ 100 por 50, vai segurar e ele vai se valorizar ao longo do tempo. E aí é por isso que a gente fala, a Bolsa de Valores está para todos e todas, mas não significa que todos e todas deveriam investir. Porque Bolsa remunera no longo prazo. Ué, Bruno, mas você falou assim que com 2 anos a Bolsa te transformou R$ 50 em 114, isso é 2 anos a curto prazo. Mas isso é algo assim, 1 em 1 milhão. Não dá para tratar exceção como regra. Isso aqui foi uma exceção global. Foi uma pandemia, foi algo muito sério. Então, foi algo generalizado, não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Não dá para usar isso daqui e esperar que aconteça outro ciclo de queda como esse e esperar para comprar. Eu vou comprar aos poucos, entendendo que eu vou passar por essas quedas no curto e médio prazo para que isso se valorize no longo prazo. Então, todos os gráficos que eu mostrei para vocês aqui, o de 1965 até 2020, o de 1996 até os anos de 2020, esse daqui de 2020 até 2021, a gente está enxergando como as bolsas, a bolsa no caso, né, funciona. Ela cresce em queda. Você vai comprar uma aplicação e é certo que ela vai cair. Como 2 e 2 são 4. Aí que está a grande questão que vai diferenciar se você é uma investidora de renda fixa ou de renda variável. Você vai ter estômago, apetite para ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos negativa? Depende muito do ponto de vista de cada um. Eu, por exemplo, invisto em bolsa de valores desde 2013. Desde 2013, faz 11 anos agora, vai fazer 12 anos. Nesses 11 anos, eu passei por todas essas crises. Eu passei pelo como é que era o nome? Pós-depressão dos Estados Unidos, que foi a de 2008. Em 2011, a gente estava colhendo isso. Foi que, na época, o Lula falou assim que era uma marolinha que ia atingir o Brasil e quase quebrou o nosso mercado financeiro, o nosso setor imobiliário brasileiro, porque os nossos imóveis também são avaliados em dólar. Teve uma crise muito séria lá nos Estados Unidos, que foi o subprime. E aí isso afetou o Brasil, obviamente, tudo que acontece nos Estados Unidos afeta o Brasil. Eu tinha acabado de entrar na Bolsa de Valores, isso foi lá
Em 2011 eu passei por essa primeira crise, aí depois lá em 2013 eu comecei a investir de verdade, então comecei realmente a ter dinheiro de fato para investir. Quando foi ali em 2014, 15, 16, começamos a falar sobre impeachment e a bolsa despencou muito. Então eu peguei ali o impeachment da Dilma, onde a bolsa se despencou, mas aí veio o otimismo em seguida, então a bolsa se valorizou, porque achavam que colocando outro presidente ia ser melhor. 2017 eu peguei a crise do Wesley Day, que foi o escândalo da carne fraca, não sei quem se recorda, que a carne vinha com papelão dentro, a bolsa despencou também. Hoje, inclusive, isso virou um evento dentro da Bolsa de Valores, que é o Wesley Day, que é o dia da carne fraca, foi quando a bolsa quase quebrou também. Quebrou no sentido de desvalorizou, tá? Não quebrou de quebrar. Depois a gente tem em 2018, greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, seríssimo, bolsa também despencou bastante. E depois nós tivemos ali a troca de presidentes, quando você tem Temer saindo, Bolsonaro entrando, a Bolsa deu uma recuperada, ela foi muito otimista com o mandato do Bolsonaro, e realmente para a Bolsa de Valores, o mandato do Bolsonaro foi melhor, não que ele tenha sido um presidente melhor, mas a Bolsa se comportou de uma forma melhor. Em seguida, nós temos que pandemia. A pandemia foi a pior de todas, foi a pior crise que eu peguei, porque você viu o seu patrimônio caindo pela metade do valor. Se você tivesse 1 milhão, agora você tinha 500 mil. Ninguém tinha certeza do que ia acontecer. O que nós sabíamos é que as empresas que haviam sido compradas, as empresas que você comprou, eram boas empresas. E elas iam sobreviver. Então, o que a gente fez? A gente esperou. Então, quando teve a pandemia, ao invés da gente vender, a gente comprou muito mais. Eu lembro que foi a época que eu fiz os maiores investimentos da minha vida em bolsa de valores. Foi quando eu investi muito dinheiro. Então eu pegava tudo que eu podia e colocava na bolsa de valores. Ah, mas foi um tiro de sorte? Não é um tiro de sorte. Isso daqui é estudo. A gente se baseia por coisas que já aconteceram no passado, mas principalmente pela expectativa de vida das empresas que nós estamos comprando. Quais são os planos dela para o futuro? O que ela tem de plano emergencial caso uma nova pandemia aconteça? As empresas têm esses planos. Então, o que a gente tinha certeza é que isso ia melhorar. Não sabíamos se ia ser 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5. Nós já tínhamos o otimismo das vacinas na época, o Brasil ele é pioneiro em muita coisa voltada para a área da saúde, então nós sabíamos que somos um país ali de primeira, voltado para isso. Então, o mercado ele começou a olhar isso de uma forma bem mais otimista e a Bolsa começou a refletir isso, ela começou a se recuperar. Só que, como eu disse, a Bolsa ela cresce em queda, então você vê esse movimento de valorização e isso vai se valorizar muito mais no longo prazo, tá? O que geralmente os investidores, e isso é uma coisa muito importante para vocês terem em mente, é que investidor, principalmente investidor especulativo, ou seja, aquele que só fica olhando noticiazinha na internet, só fica vendo diquinha de YouTube, diquinha de Instagram, ele olha só um pedacinho da fotografia. Ele vem aqui e circula só isso aqui, ó. Ele olha só isso daqui, só essa pontinha. E ele fala que aqui é o fim do mundo. Que aqui, ó, é o apocalipse, já era, não dá mais para investir. Mas ele nunca fala que a bolsa, ela tem esses comportamentos de vale e de pico, de vale e de pico. Até um momento que quando ele vai olhar que ele ficou aqui embaixo, todo mundo que investe com conhecimento fez isso aqui. Então, quem tinha 5 mil reais aqui, virou mais de 11 mil. Quem tinha 10 mil, virou mais de 22, 23 mil. Quem tinha 1 milhão, virou mais de 2, 2,5. Juros compostos também trabalham aqui dentro da Bolsa de Valores. Fora os rendimentos que as empresas continuaram pagando, porque durante a pandemia, as empresas, elas passaram por crises, como todo mundo, né? A questão de mandar as pessoas para trabalhar de casa, mandar uma galera embora, produzir menos. Só que a gente também teve aumento dos preços. Com isso, as empresas faturaram mais, lucraram mais e pagaram mais renda para os investidores. Então, além da gente ganhar com a valorização do que a gente tinha, a gente ganhou muito mais rendimento. Vocês vão ver isso no estudo de ações, certo? Então, isso é para vocês entenderem, tranquilizar o coração de vocês, que Bolsa de Valores é assim. Ela é um jogo de queda. Então, você precisa entender, isso é para mim ou não é para mim? Se você é o tipo de pessoa que vai olhar lá nos seus investimentos, vai aparecer que você está com 100, 200, 300 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais negativo, e isso te tira o sono,
Invista mais na renda fixa primeiro, guarde mais dinheiro em CDB, Tesouro Direto. Quando você começar a olhar que uma queda ela já não afeta mais a sua forma de tomar decisões, né, de vender suas aplicações, aí você está tendo um pouco mais de apetite ao risco, porque isso é um risco calculado. Se você colocar boas empresas, não empresas da moda, tá? Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Brasil, são as empresas da moda, são as que sempre estão lá na alta, todo mundo está falando delas, mas não é bem assim. Isso é o que a gente chama de especular, ficar olhando uma notícia da internet e copiar. Né? Por exemplo, quem está nas comunidades da Rica da Família e do Equilíbrio Sem Riqueza, que são as duas comunidades que a gente tem no Inter, vê que eu invisto lá de vez em quando. Não compre porque vocês viram eu comprando. Tentem entender por que eu estou comprando, por que eu estou comprando, qual que é a aplicação que está ali por trás. Não vai lá e copia a estratégia da outra pessoa. Você não sabe por que ela está comprando daquela forma. Quando você vai no YouTube e você vê Natália Arcuri, Thiago Nigro, Bruno Perini, vários outros investidores comprando investimentos, não sai e vai comprando diretamente. Vai entender por que eles estão comprando. E geralmente essas pessoas, principalmente o Thiago Nigro, ele fala muito por que ele está comprando aquela aplicação. Né? Por que ele está sendo otimista, pessimista, por que ele está vendendo, por que ele está comprando. Então, assim, entendam o que está sendo feito. Não vai simplesmente, pega um recorte, a fotografia, pega só um pedacinho, vai lá e compra. Senão você realmente vai fazer jus àquela frase de algumas pessoas que não entendem sobre investimentos, que é: a Bolsa de Valores é um cassino. Você coloca dinheiro e só perde. Mentira. A bolsa tem potencial de deixar milionária. Milionária. Isso é verdade, tá? Só que ela também pode te deixar miserável. Tudo vai depender do respeito que você tem para ela, tá? Como eu já disse algumas vezes e volto a repetir, o dinheiro não aceita desaforo. Na bolsa de valores não seria diferente, tá? Bolsa de valores tem muito mais risco, bolsa de valores tem muito mais prazo envolvido, porém ela te remunera. Se você tiver paciência e escolher boas aplicações, ela vai te remunerar. Isso é certeza, tá? Porque eu não é só por estudo, eu vivo isso. E aí a gente tem que entender essa gangorra, bolsa e renda fixa. Você vai entender agora que a renda fixa e a renda variável são muito diferentes e a Selic afeta os dois mercados. Isso porque, com a Selic em alta, a renda fixa paga mais, enquanto o outro lado, a bolsa de valores afunda na lama. E tem um motivo para isso, né? Quando o país se encontra em um cenário de juros altos, a Selic, e a inflação em alta, ou IPCA, podemos observar que neste mesmo período de tempo, a bolsa está em queda. Afinal de contas, a bolsa é formada por acionistas, donos de empresa que pegam dinheiro emprestado em forma de dívida para crescer. Então, foi o que eu falei anteriormente. Quando a taxa Selic está em alta, a renda fixa, o Tesouro Direto, vai pagar melhor. Enquanto, ao mesmo tempo, lá na Bolsa de Valores vai estar tudo em queda, porque a dívida das empresas vai ficar mais alta. Quando acontece o oposto, também é verdadeiro. Quando a taxa Selic começa a cair, a renda fixa volta a pagar pouco e a renda variável se valoriza, porque agora as dívidas das empresas diminuíram, os juros diminuíram, agora elas têm mais espaço para fazer dinheiro, produzir, contratar, vender produtos e distribuir mais renda. Tá? Então, Selic em alta, IPCA em alta, nunca foi bom para os dois mercados. Tá? A renda fixa dá a impressão de que você está ganhando mais. Tá? Mas, na verdade, você só está protegendo o dinheiro da desvalorização. Então, tudo que eu mostrei para vocês de cálculo de rentabilidade, como fazer, é para proteção. Você multiplica o seu dinheiro de fato, você vai multiplicar o seu dinheiro, porém está multiplicando dentro de uma curva negativa já. Como assim, Bruno? Curva negativa, o que significa isso? Significa que mesmo que seu dinheiro se valorize lá na renda fixa, ele está se desvalorizando menos do que deveria. Aliás, ele está se valorizando menos do que deveria, porque era para ele se valorizar muito mais. Você está investindo no Tesouro Nacional, você está investindo em CDB, era para te pagar muito melhor. Então, assim, ele te paga, mas ele não te paga rios de valorização. O que vai te fazer isso vai ser realmente a Bolsa de Valores. Mas é como eu sempre falo aqui nas aulas. Quando você vai construir uma casa, você não começa pelo telhado, você começa pela estrutura, pela fundação. E a fundação é a renda fixa. A sua segurança é Tesouro Selic e CDB de liquidez diária. Depois que você vai melhorando e você vai construindo patrimônio, aí você vai para as paredes e para o telhado. E aí a gente está falando de Bolsa de Valores. Então não adianta você colocar
querer colocar um telhado onde não tem estrutura, onde não tem fundação. Não vai se manter. Tá? Então, a Selic em alta, ela é boa para renda fixa, mas é péssimo para a Bolsa de Valores, como é o que está acontecendo agora. Lembra o que acontece com as suas dívidas quando a taxa Selic aumenta? Elas ficam com juros mais altos também. Por isso que eu falei, gente, toma cuidado com cartão de crédito, com dívida, com parcelinha, porque se você se enrolar, você vai pagar o dobro, o triplo, o quádruplo disso. Tá? Porque a Selic faz com que tudo fique mais caro. Então, na Bolsa de Valores, as dívidas ficam mais caras, o lucro diminui, os donos de empresas não contratam, não produzem e não tem lucro, gera desemprego e menos dinheiro na economia. Então, a Bolsa de Valores, ela é o retrato fiel do que está acontecendo agora na economia. Porque quando uma economia está ruim, a Bolsa despenca. Quando a economia melhora, a Bolsa melhora também. Quando a economia está ruim e a bolsa despenca, você pode ter certeza, você vai ter um nível de desemprego maior, de preços caros no mercado, né? Inflação muito alta dos alimentos, do vestuário. Por quê? Agora o dono da empresa, vamos enxergar que nós estamos investindo numa empresa da bolsa que investe em vestuário, roupa, tá? Com a taxa de juros alta, essa empresa pegou um empréstimo e esse empréstimo ele ficou muito, muito caro. O empréstimo era de 1 milhão e ela vai pagar 500 mil só de juros. Então, ela tem uma dívida de 1 milhão e 500 mil. Digamos que no período, no ano, essa empresa teve um lucro recorde de 1 milhão. Então, ela teve 500 mil para pagar a dívida dela e 500 mil ela vai distribuir de renda. Uau! Ela vai distribuir 500 mil reais em renda para pagar para nós, investidores. Ótimo. Só que digamos que a gente entra numa situação onde esse 1 milhão de reais de empréstimo não gera mais 500 mil reais de juros para a empresa. Gera 1 milhão de juros. Então, ela pegou 1 milhão e vai pagar 2. E no ano seguinte, ela tem um lucro de venda de 1 milhão. Bom, se ela pegou 1 milhão e agora ela deve 2, e ela teve 1 milhão de lucro, esse 1 milhão de lucro que ela teve, ela não vai poder distribuir, dividir com a gente, porque os juros da dívida dela saiu de 500 mil para 1 milhão. Então ela vai ter que pegar esse 1 milhão de lucro que ela teve e pagar a dívida dela. Logo, a gente não vai receber rendimento. A empresa vai afundar na bolsa de valores, porque os investidores vão falar assim, ué, se a empresa não está pagando dividendo, eu não quero. Ela não está pagando renda, ela não está se valorizando, eu não quero, vou lá para renda fixa. E aí o que acontece? A empresa começa a perder valor de mercado, cair na bolsa de valores. Em consequência, ela começa a produzir menos, o pouco que ela produz fica caro, porque se eu produzir uma caneca a 10 reais, agora eu tenho menos mão de obra, porque eu vou ter que mandar uma galera embora. Então, se eu produzia 100 canecas por dia, eu vou produzir 10. E se eu tinha cada caneca 10 reais, agora eu vou ter que vender a 100 reais cada caneca. Porque senão o lucro da empresa vai despencar, 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 até uma hora que ela vai quebrar. Então, o que vai acontecer? Esta caneca que eu comprava por 10 reais, agora ela custa 100. Então, agora vocês vão entender um pouco melhor isso. Eu vou ganhar dinheiro na renda fixa com os meus investimentos, mas tudo que eu vou ganhar de rentabilidade na renda fixa, eu vou ter que gastar no mercado. No mercado de alimentos, no mercado de vestuário, de sapato, de entretenimento. Por quê? Vai ficar tudo caro. Então, tudo que eu tive de retorno aqui na renda fixa, né? Tudo que eu tive de retorno das minhas aplicações, eu vou acabar tendo que usar ali para pagar o meu custo de vida que acabou ficando mais caro. Então, assim, taxa Selic em alta é ruim, porque é um reflexo que a inflação está alta. Então, isso acaba fazendo com que a bolsa despenque. Despenque porque as empresas ficam mais endividadas, produzem menos, não contratam, tem muito desemprego e o preço dos produtos sobem, tá? E aí, se você olha para a sua vida aí nos últimos 10, 15 anos, você vai reparar que de lá para cá você não pagou nada barato, né? Então, isso é um reflexo de que de lá para cá a economia está bem ruim, né? Bem ruim mesmo. A gente não teve um minuto ali de paz, literalmente, só foi ficando mais caro. Logo, o mercado financeiro, e nós fazemos parte dele, inclusive, não quer correr risco em investimentos de bolsa sem a garantia de que vão ser remunerados por esse risco. Ou seja, se eu estou indo para uma empresa na bolsa de valores, ela começa a entrar em queda, não pagar renda, será que compensa para mim correr o risco de receber menos dinheiro lá na bolsa de valores? Óbvio que não, né? Então, o que as pessoas fazem? Elas costumam
sair da renda variável, porque ações e fundos imobiliários despencam enquanto na renda fixa tudo se valoriza. E aí que está a grande questão. Como investidoras, vocês vão ter que aprender que você vai ter oportunidade nos dois mercados. Por exemplo, agora, a gente está tendo oportunidade na renda fixa, está tendo oportunidade na renda variável. Se eu tenho R$ 100 para investir hoje, eu vou investir R$ 50 na renda fixa e R$ 50 na renda variável. Porque os dois estão em oportunidade. Porque quando a gente fala assim, é uma relação gangorra, significa que renda fixa está aqui, renda variável está aqui. Depois vai ser o contrário. Depois isso, depois isso. Só que quando a bolsa ela faz isso, não significa que seja ruim. Significa que ela está vendendo mais barato uma coisa que antes você comprava caro. Então vamos pensar o seguinte: renda fixa se valorizando, bolsa está em queda. Com a bolsa em queda, eu consigo comprar investimentos mais baratos. Bons investimentos mais baratos. A aplicação que eu comprar por R$ 50 hoje está 25. A aplicação que eu comprar por 20 hoje está 10. A aplicação que eu comprar por 10 está 5. E é fato, esse mercado ele muda de ciclo a cada 4 anos. O que isso nos lembra? Ano eleitoral. Todo ano eleitoral, a bolsa e a renda fixa, elas oscilam mais ainda. Então, é um movimento constante de oscilação, valorização e desvalorização nos dois mercados. Todos os dias, nos dois mercados, você vai ter oportunidade de compra e até mesmo de vender com lucro. Tá? Então, aqui, ó, mesmo que a bolsa esteja em queda, ela acaba gerando oportunidade para a gente também, certo? Então, a gente vai entender que quando a taxa de juros está alta, a bolsa despenca com seus principais investimentos, que hoje são as ações e os fundos imobiliários. Mas o oposto também acontece. Quando a taxa de juros diminui, a inflação desacelera, a bolsa se valoriza, o empresário volta a pegar empréstimo, contratar, produzir, gerar lucro, e com isso nós, o mercado, ganhamos com a valorização e com os rendimentos que veremos mais para frente. Nossa, que veremos ficou junto, né? Mas é o que veremos separado mais para frente, certo? Então vocês vão ver como que isso acontece na prática, tá bom? Quem é a Bolsa de Valores do Brasil? Falamos tanto da Bolsa de Valores, mas quem é a Bolsa de Valores? Quem é essa senhora, né, de meia idade, que é uma das mais importantes do mundo, inclusive? Uma das principais empresas de infraestrutura do mercado financeiro no mundo, atuando em ambientes de bolsa e de balcão. Um ambiente de negócios confiável e dinâmico, por isso oferece ferramentas que acompanham o mercado em constante desenvolvimento como brasileiro. Peraí que eu acho que ele travou. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Muito bem. Buscando fortalecer a economia brasileira, a B3. Bruno, da onde vem esse nome B3? Brasil, Bolsa e Balcão. B3. Brasil, Bolsa e Balcão. Ela atua em várias frentes diferentes, além da tradicional estrutura conhecida de negociação de ações e fundos imobiliários. A Bolsa Brasileira ela é conhecida por negociar ações e fundos imobiliários, mas existem outros investimentos também, tá? É que eles não são tão interessantes para a gente. O que vai ser interessante mesmo vão ser as ações e os fundos imobiliários. A Bolsa de Valores não é um cassino. As pessoas acham que a Bolsa de Valores não tem regras. Eu vou mostrar para vocês que elas têm várias regras, várias normas de segurança e que é um ambiente extremamente seguro. Oscilação não tem nada a ver com uma empresa ser boa ou ruim. E, inclusive, a nossa Bolsa de Valores está entre as 5 principais do mundo. Nós temos a Nasdaq, nós temos a S&P nos Estados Unidos, a gente tem a Bolsa de Tóquio, a gente tem a Bolsa de Londres e a Bolsa Brasileira. Somos as 5 maiores empresas de Bolsa de Valores do mundo. A nossa Bolsa de Valores tem prêmios por ser a melhor, inclusive, em algumas áreas específicas. Por exemplo, de regulamentação. Ou seja, de criar leis, manter essas leis, cuidar de patrimônio, questões de segurança, que vocês vão ver mais para frente. Então, assim, a nossa Bolsa é extremamente segura. Segura no sentido de, ela tem normas, ela tem fiscalização, então tem muita gente que fala assim, a bolsa não é segura porque é diferente da renda fixa, né? Não tem FGC, não tem Tesouro Nacional. Não, vocês vão entender que ela é tão segura quanto, se não mais. Então, no passado, bom, acho que todo mundo aqui é da década de pelo menos de 80 ou de 90, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que tenha menos de 24 ou 25 anos.
No passado, você deve se lembrar daqueles filmes dos anos 80 e 90 que mostravam uma galera, na sua maioria da época, homens, gritando com 2 telefones nas mãos, várias telas e uma bagunça para comprar e vender alguma coisa. Chamávamos isso de pregão viva voz. Por que vocês acham que era pregão viva voz? Porque era um inferno. Era a gente gritando, compra e venda o tempo todo. Olha a bandeirinha do Brasil ali no fundo da foto. Era essa galera, esse monte de homem suado, gritando no pé do ouvido das pessoas. Isso daqui deveria ser o caos. O caos. Tá? Então isso aqui era um pregão viva voz. Tá vendo essa janelinha, né? Essa janela não, desculpa, esse painel com vários números pequenininhos ali, vermelho e verde. Era assim que você olhava a bolsa antigamente. E aí você tinha de um lado uma pessoa querendo comprar, do outro lado você tinha uma pessoa querendo vender, e no meio você tinha essa pessoa, esse assessor de investimentos, orientando o cliente a comprar e vender. Então eu tô aqui, eu sou essa pessoa, eu tenho a Vanderleia de um lado e a Mary do outro. A Mary é a parte que está vendendo, a Vanderleia é a parte que está comprando. A Mary quer vender as ações dela do Itaú por R$ 25 e a Vanderleia quer comprar 23. E eu ficava falando, Vanderleia, ela quer 25. E a Vanderleia falava assim, não, eu só aceito 23. Aí eu falava assim, olha, ela só quer se for 23. Aí a Mary falava, não, eu quero 24. Olha, ela quer 24. Não, eu quero 23. Olha, ela não aceita, ela quer 23. Imagina centenas de homens fazendo isso durante um dia inteiro. Não sei como se fala de burnout nessa época, porque não tem como, né? Imagina um monte de homem gritando com megafone, em alguns casos, tá? Megafone. Por isso que era chamado de pregão viva voz. Imagina num dia de calor igual esse, um lugar que não era climatizado, que não tinha ar-condicionado igual é aqui, igual hoje em dia. Telas de computadores ligadas para todos os lados, esquentando mais ainda esse lugar. Todo mundo de social, todos eles de social, tá? Porque na bolsa não é permitido você andar, por exemplo, de bermuda e camiseta. Você vai trabalhar de social, terno e gravata, gritando. Então, quanto mais você grita, mais seu corpo aquece. Então, imagina o calor que era dentro desse lugar. Misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tecnologia. Então, olha só. Esse daqui era o pregão Viva Voz. Viva Voz que era na base do berro. E às vezes podia até dar ruim, porque às vezes a pessoa podia escutar uma coisa e na verdade foi outra. Às vezes você podia pegar uma dica quente ali do seu colega falando do seu lado e comprar um investimento na frente dele e não ter mais para comprar. Tá? Então, esse daqui era o pregão Viva Voz dos anos 80 e 90. Mas, graças a Deus e a inteligência do homem, foi criado, então, o home broker. Pois é, hoje não é mais necessário ninguém gritando compra, vende no seu ouvido. Através da tecnologia, hoje você mesma compra suas ações e fundos por conta própria com a ajuda dos home brokers ou negociação de casa. Ou seja, esta coisa maravilhosa chamada celular deixa você comprar os seus investimentos por conta própria. Olha, gente, se tem coisas que eu agradeço todos os dias a Deus, foi pela inteligência do ser humano em algumas coisas. E criar um home broker foi uma delas. Você não precisa pagar para ninguém fazer isso para você. Você não precisa ficar com ninguém gritando no seu ouvido. Você entra a hora que você quer, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 4h30 da tarde, e você vai lá e compra as suas ações, os seus fundos imobiliários de uma forma simples, simplificada e com valores hoje muito, 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 muito baratos. Eu estou falando aí de R$ 5, por exemplo. Aí que tá. Isso foi o que a tecnologia trouxe para a gente, o home broker. Então, quando a gente fala negociação em bolsa de valores, você vai precisar de um celular que tenha um aplicativo de banco que tenha essa função de bolsa, e dentro disso você vai ter um home broker. E foi por isso que desde o início das aulas eu pedi para vocês baixarem o Banco Inter. Porque o Banco Inter, ele tem o seu home broker, para quem já investe em bolsa sabe do que eu estou falando, para quem ainda não investe, vocês vão aprender. Você vai ver que o home broker deles é maravilhoso. É simples de mexer. Fica lá todas as suas ações bonitinhas. Tudo no mesmo aplicativo. E o melhor, não tem o que a gente chama de taxa de corretagem. Corretagem é uma taxa cobrada para que você invista na bolsa de valores. O Banco Inter zerou essa taxa. Você não tem essa cobrança. Então imagina o seguinte, no passado, para você comprar uma ação ou um fundo imobiliário, você tinha que pagar R$ 5 por negociação. Então, digamos que você vai comprar uma ação que custa R$ 5. Você vai pagar R$ 5 da ação, mais R$ 5 da negociação. Então, você vai gastar 10. A cada R$ 10, você vai ter conseguido comprar R$ 5 de uma ação. Quando você zera essa taxa de corretagem, acabou esse dinheiro, você não paga mais isso, esses mesmos R$ 10, agora você compra 2 ações de R$ 5. Então,
Hoje em dia não tem mais, graças aos home brokers, porque antes esses R$10, né, R$5 de corretagem que você pagava, era para pagar para aquela pessoa que estava lá negociando para você, comprando e vendendo. Tá? Então, graças a Deus e à inteligência do ser humano, hoje a gente tem um home broker para você não ter que ter esse custo adicional. Claro que alguns bancos ainda cobram taxa de corretagem, o Inter não cobra, por exemplo, e foi por isso que eu pedi para vocês abrirem contas lá. O Nubank também não cobra, PagBank também não cobra. Geralmente quem vai cobrar taxa de corretagem são os bancos tradicionais, Itaú, Santander, Banco do Brasil, aqueles que têm, na verdade, tá? Porque não é todo banco que tem essa parte de bolsa de valores, certo? O que vai ter mesmo são geralmente os bancos digitais. E o povo metendo pau nos bancos digitais. Olha ele salvando a vida do povo, tá? Então aqui você vai ter muito mais segurança para investir também, sem contar que você está no conforto da sua casa, né? Outro ponto que é muito importante é a gente ressaltar também que você está negociando da sua casa, comprando quanto você quer, a hora que você quer, vendendo quando você quer também. É claro que não é só isso, tem que ter o conhecimento de escolher as suas aplicações para comprar. Mas com o Home Broker, a gente também acessou o que a gente chama de mercado fracionário. Vocês vão ver isso mais para frente. Mercado fracionário é poder comprar uma ação, um fundo imobiliário por vez, ir lá e comprar R$5, depois voltar lá e comprar R$10, não ter que comprar 1.000, 2.000, 3.000, 4, 5, 10.000 como era no passado. Então, o Home Broker também ajudou a gente a poder comprar com menos dinheiro. O que vai acontecer na maior parte dos bancos, isso seja tradicional ou digital, é que você pode pagar algumas taxas, alguns impostos, mas são centavos. Então, por exemplo, às vezes você compra R$1.000 na Bolsa de Valores e você vai pagar 10 centavos, que é alguma taxa de manutenção ali do aplicativo, ou alguma taxinha ali que a Bolsa de Valores está cobrando, tá? Mas geralmente não é o banco que está cobrando, é ou a Bolsa de Valores ou o aplicativo que você utiliza, certo? Algumas compras você paga zero, não tem imposto nenhum, não tem taxinha nenhuma. Tá? Vocês vão ver isso mais para frente também. Então, nós hoje temos aí, graças ao boom da internet, o Home Broker, essa plataforma maravilhosa para você negociar de casa. E aí a gente vai entender que a bolsa recompensa o longo prazo. Com esse título, quero dizer que você vai precisar esperar cerca de 5, 10, 15, 20 anos para mais. Não tem como prever, mas fato é, a bolsa sempre recompensou quem espera. O que esses dois homens possuem em comum? Vocês sabem me dizer o que eles possuem em comum? Vou dizer para vocês. Primeiro, cabelo branco. Cabelo branco é sinônimo de tempo. Não vou falar experiência, porque cabelo branco e experiência não tem nada a ver, não são sinônimos. Tem muita gente aí que já tem seus 50, 60, 70 anos e continua fazendo cagada como se tivesse 30. Assim como tem a galerinha ali dos 30 que tem muito mais consciência do que já quem está nos casos 60, 70, 80. O oposto também é verdadeiro, claro, né? Não vamos generalizar. Mas esse cabelinho branco deles diz pra gente uma coisa muito importante. Eles são investidores de longo prazo. E aqui tem uma das coisas que é um dos focos principais do Rica da Família. Eu quero ver uma mulher nesse lugar. Não quero ver só um homem. Eu quero ver uma mulher também. Eu quero ver mulheres de cabelo branco também sentando nesses lugares de destaque. E essa mulher pode ser você. Não desacredite disso, tá? Porque o mercado financeiro ele sempre foi muito masculino. A bolsa sempre foi masculina. De 100% de pessoas na bolsa de valores, só 20% são mulheres. Os outros 80% são homens. E talvez se tivessem mais mulheres na bolsa de valores, a gente não teria tanta cagada financeira no nosso país, tá? O que acontece aqui? Nós estamos falando dos dois maiores investidores pessoa física vivos no mundo hoje, e um deles é brasileiro. Apresento a vocês Luiz Barsi Filho e Warren Buffett. Tenho muita honra de dizer que eu já consumi muito conteúdo desses dois caras. Para mim, hoje, eles são referências, porque eles vieram do absolutamente nada, zero, abaixo de zero, e construíram impérios que hoje são copiados por todos os investidores. E eles trazem assim lições que não tem como você aprender numa faculdade. Lições de otimismo, de análise, de doação, de tempo, de ensinar. Então vocês vão entender muito do que eu estou falando nas próximas aulas, porque eles são realmente caras que são muito bons mesmos.
falar um pouquinho mais sobre cada um deles, porque eles vão fazer parte agora da biografia que a gente vai estudar, porque nós teremos livros agora também que vão entrar nesse módulo. Warren Edward Buffett é um investidor e filantropo americano, é o principal acionista presidente do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway, uma empresa que ela era da área têxtil, fazia tecido, estava à beira da falência e como tudo que o Warren Buffett bota a mão, vira uma empresa milionária. O Warren Buffett tem um dom, uma coisa para fazer empresas que estão no zero, no lixo, no limbo, se transformar em impérios milionários. Dou um exemplo do que você bebe hoje, que é a Coca-Cola. Ele foi um dos responsáveis por fazer a Coca-Cola ser quem ela é hoje. Constantemente citado na lista Forbes das pessoas com maior capital do mundo, ocupou o primeiro lugar em 2008. Hoje ele tem um patrimônio só de 146,8 bilhões de dólares pela Forbes de 2024. Tá? Então, esse cara, quando ele fala sobre uma tendência de mercado de alta ou de queda, a gente já espera que vai realmente acontecer. Tanto é que ele tem um apelido que é o Guru de Omaha, porque ele é da cidade de Omaha, nos Estados Unidos, né? Do estado de Omaha, nos Estados Unidos. Ele foi chamado por muitos anos de o Guru de Omaha, ou do vidente de Omaha, porque ele conseguia ver crises que antes de acontecerem já estavam sendo desenhadas no mercado financeiro, e com isso gerava uma possibilidade de você fazer um movimento de comprar mais ações, vender e com isso ganhar mais dinheiro e não perder seu patrimônio. Ele sempre conseguiu ter um resultado de rendimentos acima da média do mercado. Ele ganhou dos principais indicadores do mundo, que é, por exemplo, o S&P 500, que são as 500 empresas mais poderosas do mundo. Ele já conseguiu ter resultados acima disso. Isso porque ele é um homem assim de muita experiência e de uma humildade para ensinar as coisas absurdas. Ele lembra para mim o Sr. Fritz do Up, Altas Aventuras, aquele senhorzinho, né, chatinho, rancoroso. Warren Buffett lembra muito ele, mas pelo contrário. Ele é uma pessoa maravilhosa, assim como personagem do filme. Tá? Quem tiver a possibilidade, não sei se está disponível ainda hoje, e está em inglês, eu acho que não tem ele em português, mas eu acho que dá para você colocar dublado. Tem o TEDx, que são aquelas conferências que tem das pessoas falando. Tem um TEDx dele, se eu não me engano. Não sei se ainda está disponível no YouTube, porque nem sempre está, mas vale muito a pena que vocês depois procurem conteúdos voltados para o Warren Buffett. Tá? Eu tenho alguns livros aqui, depois eu vou mostrar para vocês alguns temas. Se eu não me engano, naquele material que eu passo para vocês, do comecinho lá das aulas, também tem um livro para ele. Tá? Aí eu vou ver se eu tenho alguma coisa aqui, depois eu mostro para vocês também, eu mando lá no grupo. E claro, nosso orgulho, nosso papai brasileiro, Luiz Barsi. Luiz Barsi Filhos é um economista, advogado e o maior investidor individual brasileiro. Ele nasceu em 10 de março de 1939, hoje 85 anos, em São Paulo. Há 10 anos atrás, você encontrava esse cara no metrô de São Paulo. Tá? Andando como se ele fosse a pessoa mais simples e humilde do mundo. Ninguém jamais saberia que ele é o cara mais rico do Brasil de bolsa de valores. O cara recebe mais de 1 milhão. Hoje está avaliado 1.200.000 e alguma coisa, R$ 1.000 por dia. 1.200.000 reais por dia em dividendos, lucros de empresas. Ele só investe em empresas da bolsa de valores, ele não investe em outra coisa, tá? Ele tem 2 filhos, a Luiz Barsi e o Luiz Barsi Neto. A Luiz Barsi é uma figura que eu vou trazer aqui várias vezes, porque para mim ela hoje, das mulheres, é uma das melhores economistas que nós temos. Ela tem uma linguagem fácil, ela é jovem, ela fala de uma forma assim muito simples, e ela é maravilhosa em vários aspectos, sim, pago pau para ela, porque ela é extremamente inteligente. Então assim, eu vou trazer ela, vou trazer a empresa deles, que é a AGF, Ações Garantem o Futuro, que é uma empresa muito boa, assim como eu trouxe o Bruno Perini, vou trazer outros para vocês verem conteúdo também. Muito importante que vocês tenham acesso a esse tipo de material, porque eles dão aulas assim, olha, maravilhosas, de graça, tá? Ele é formado pela Fadiva, hoje ele tem uma fortuna avaliada em 4 bilhões até 2022, é óbvio que isso já aumentou, é que o número ele não está atualizado, não foi atualizado ainda, mas lá em 2022, antes da o boom do nome dele no mercado, né, ele aparecer de fato para as pessoas, ele já tinha 4 bilhões. Hoje estima-se que já esteja aí na casa dos 8, 9 bilhões, tá? Por causa dos juros compostos. Nome completo, Luiz Barsi Filho. Esse cara, ele é sensacional. Ele tem lições, assim, de vida maravilhosas. Eu comecei a comprar empresas da Klabin, por exemplo, por
estudos que eu fiz por ele, coisas que ele mostrou. Ele é um investidor que ele vai às empresas, ele tem esse poder de ir nas empresas, né? Uma coisa que não é tão simples para alguns investidores. Hoje, por causa do nome dele, ele consegue ir lá e mostrar para a gente como as empresas funcionam, como elas geram dinheiro. Então, isso é muito legal, certo? Então, esses dois caras aqui são referências para a gente. A gente vai ver bastante sobre eles. Vamos fazer um intervalinho agora, são 10h22. A gente volta ali 10h45, pode ser? A gente volta às 10h45 para fazer a segunda parte aqui da nossa aula, tá bom? Vamos tomar um café, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.